Eu fiz a barba e eu tô me sentindo aquele rato pelado da Kim Possible. É literalmente desta forma que meu estado de espírito está no momento. Mas hoje a gente vai falar sobre I Am Not Okay With This, a nova série da Netflix, e novamente vamos fazer uma teoria do que pode acontecer na segunda temporada. Se você ainda não assistiu, é uma série que tem uma garota solitária que por 7 episódios aparentemente é um drama adolescente, mas de repente começa a ter habilidades paranormais e tudo se transforma numa espécie de Carrie a estranha, até que acontece um ápice emocional e acontece um incidente irreversível e bem sangrento. Esse é o resumo da série pra vocês que não assistiram ainda. Se você ainda não assistiu, tem apenas 7 episódios, recomendo que você faça isso porque é uma série bem legal de se assistir e a partir de agora vai ter spoiler aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Como sempre em todo começo de vídeo, se você já gosta dos vídeos aqui do canal, por favor, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e quem puder lá no final, compartilha esse vídeo se vocês gostarem. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que tudo indica que a Sid herdou seus poderes do seu pai. Bem no final da série, a gente vê ela conversando com a sua mãe e a mulher explicando que o seu marido tinha alguns comportamentos bem estranhos e bem semelhantes aos comportamentos da Sidney. Ele, por exemplo, saía correndo dos ambientes como se ele estivesse prestes a vomitar e também tinha uma tendência a ser muito paranoico. Mas o mais importante é o momento que ela conta sobre o que aconteceu no meio da guerra, porque seu pai era militar e aparentemente uma bomba teria explodido e matado soldados tanto do lado inimigo quanto do lado aliado. E se a gente percebeu e entendeu muito bem a história, na verdade não foi uma bomba, foi o próprio pai da Sidney, que assim como naquela cena em que ela explodiu as árvores, ele fez isso também no meio da guerra, matando diversos soldados. E é exatamente o peso dessa culpa de ter matado seus colegas de trabalho e soldados inimigos que fez com que ele chegasse ao ápice e se matado no final, não no final da série, no começo da série. Então ok, a gente já deixou claro o que precisava ficar claro e podemos começar as teorias, falando principalmente agora sobre o baile da escola. Ali no final, quando ela faz a cabeça do Brad explodir e ela sai correndo para aquela torre de vigia, é quando ela encontra aquele homem misterioso e ela logo de cara pergunta: quem é você? Eu deveria ter medo? Ao que o homem responde que eles deveriam ter medo. Vamos começar. Ele fala exatamente isso como se ele fosse começar a treinar ela. Então aqui a gente já pode cortar logo do começo uma das hipóteses que surgiram, que é: será que esse homem é o pai da Sid? E claro que não. Não é, por quê? Porque ela vê esse homem. A gente que não vê a cara dele, mas ela vê a cara dele e pergunta: quem é você? Se fosse o pai dela, ela não perguntaria isso. Então, hipótese refutada. O que nos sobra então uma hipótese bem mais sensata, que é: esse homem vai ser o mentor da Sidney, vai começar a treinar ela e seus poderes. Porém, a pergunta verdadeira deveria ser: esse cara é do bem ou do mal? De onde ele surgiu? Quais são as intenções dele? E é agora que a gente começa a teorizar então de verdade quem é esse cara e o que a gente pode esperar da segunda temporada. Voltando a falar sobre o seu pai, ele também estava extremamente paranoico, segundo o que a mãe dela contou pra ela. Então a gente pode deduzir que esse cara também estava perseguindo o seu pai. E dados os acontecimentos da guerra, provavelmente ele não estava sendo treinado, porque senão não teria acontecido o que aconteceu. Seria possível então que esse cara estava fazendo com o seu pai o mesmo que ele fez com a Sid? O que ele fez com ela? Ele perseguiu ela desde o começo da série, até o momento que ela começou a ficar paranoica e chegou no baile da escola e explodiu matando uma pessoa. Foi nesse momento que ela ficou fragilizada, correu pra longe, coberta de sangue, que essa figura finalmente apareceu como um homem e falou com ela. Seria possível então que ele fez exatamente esse mesmo processo com o pai dela? Começou a deixar ele paranoico até o momento que ele explodiu e matou pessoas para então tentar fazer ele se tornar seu aliado? Se foi isso que aconteceu, diferente da Sid que matou apenas uma pessoa, o seu pai nesse acidente dele matou diversas pessoas e por causa disso ele não suportou o peso da culpa. Então a Sid foi meio que um segundo projeto desse cara, ou sei lá quantos projetos ele já fez, mas que tá dando certo, porque ele conseguiu conversar com ela e conseguiu provavelmente fazer ela se tornar sua
Como é que é quando você é mentorado por alguém? É mentor e mentorado, sei lá. Se a gente acreditar nisso, significa que esse cara que apareceu no final da temporada tem motivos muito mais sombrios do que os esperados, e que ele buscou conscientemente fragilizar a protagonista até o momento que ele conseguisse fazer ela se tornar seu aliado. Tudo bem, essa daqui é a parte principal da teoria, mas tem uma outra coisa que deixou uma pulga atrás da minha orelha e que até agora eu não consegui entender como que isso vai se conectar. Logo no segundo episódio da série, o Stanley, aquele amigo da Sidney, amigo, namorado, ficante, peguete, enfim, aquele cara que tava ajudando ela, o mentor verdadeiro dela, ele comenta sobre essa torre de vigia, falando que ela foi construída em 1890, que 100 homens morreram na sua construção. Até a Sid fala, não tem como 100 pessoas terem sido necessárias para criar essa torre. Então ele comenta que provavelmente foram umas 5 pessoas que morreram, mas que o seu trisavô era uma dessas pessoas. Eu achei essa cena ali muito aleatória. Por que eles falariam sobre essa torre com tantos detalhes assim sobre a sua construção, sendo que esse é o local onde a série termina e onde esse homem misterioso aparece? Será que a construção dessa torre e o fato de alguns homens terem morrido na construção dela tem a ver com as habilidades paranormais da Sid? Será que esse homem que apareceu para ela tem alguma coisa a ver com a família do Stanley? Porque, não sei, não consigo entender. Será que a família do Stanley tem alguma conexão com essas coisas de habilidades paranormais? A torre foi construída por algum outro motivo obscuro? Será que existe uma sociedade secreta e esse cara que tá tentando puxar ela é exatamente para isso? Ou será que tem a ver com os militares? Por isso que seu pai era militar e tinha essas habilidades e aí ela acabou herdando essas... Não sei, gente. Tem muitas opções que podem acontecer e a única coisa que eu tenho mais ou menos certeza aqui é que esse homem misterioso também causou a morte do pai dela, também causou o acidente do pai dela, porque ele fez ele ficar paranoico e ele fez essa mesma coisa com a Sidney. É isso que eu estou acreditando. Agora eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acham que tá acontecendo dentro dessa série, porque a gente consegue perceber que ele tem bastante elementos de não séries, mas histórias dos anos 80, a gente tem Carrie a Estranha aí muito claramente, principalmente nesse final, então tem muitas coisas que ele pode se basear de outros lugares, e pra quem não sabe, isso foi baseado de um livro, mas eles fizeram uma adaptação. Então se você for procurar no livro quem é esse homem misterioso, não existe. No livro, esse homem misterioso era simplesmente a imaginação, os poderes da Sid se manifestando fora dela, sabe? Uma espécie de sombra de quem ela é. É mais ou menos isso que acontece nos livros. Então a gente não consegue deduzir tão bem sobre o que a série adaptou. O criador da série realmente fez algo novo com isso. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu, o que vai acontecer, se a família do Stanley tem alguma coisa a ver com isso. E é isso, coloca aqui também se vocês gostaram da série, né? Porque tem gente que não gostou e tem gente que gostou. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram da teoria, compartilha para as pessoas encontrarem o canal. Também clica no gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito, clica no se inscrever, ativar a notificação, essas coisas tudo que tá aqui embaixo. Porque eu vejo vocês no próximo episódio.